quanto Ele faz através de você. Jó 14, versículo de número 7, diz assim: porque se a árvore for cortada, ainda ficará a esperança, ainda se renovará, e os seus renovos não cessarão. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao receber água, reverdecerá, e dará ramos como uma planta nova. Quero ler novamente esse versículo 9. Ao receber água, reverdecerá, e dará ramos como uma planta nova. Se assente glorificando ao Senhor nesta manhã. Jesus está presente no meio da gente e começou a passear o Espírito Santo aqui nesse lugar. Jesus está presente e começou a passear o Espírito Santo opera maravilhas. Eu sinto Jesus aqui nesta manhã. Jesus está presente no meio da gente e Ele está a trabalhar. O Espírito Santo renova as tuas forças. Dá a mão para quem está ao teu lado nessa manhã, vamos declarar isso. Jesus está presente no meio da gente e Ele está a passear. O Espírito Santo está tocando em você agora, aqui nesse lugar. Jesus está até que rebre a face. Numa noite e a face rebre. E começou a passear. Tem um varão passando aqui e o laço que estava armado, ele agora vai quebrar. Ele vai quebrar. O laço estava armado, a sepultura estava preparada, mas agora o varão vai quebrar. Enquanto tu está aqui adorando a Jesus, Ele vai agora no teu lar. Havia algo complicado. Estava tirando a tua paz e o teu sono, mas eu vim profetizar que para quem adorar, Jeová vai se levantar e vai te renovar. Agora vai tocar, agora renovar, agora assinar, agora carinhar.
Jeová, é Jeová, é Jeová, o espírito da morte. Ei, carabacaramandeca, mandeca, diplateca, matuquiadeca. Ele está fazendo retornar a bataca na chorama. E nem tem, nem assim é. Há uma bandeira sendo levantada em cima da tua casa. Quem que eu prefiro? É Jeová demarcando o lugar. Não tem obra de macumbaria, não tem obra de feitiçaria que vai ficar de pé contra o teu lar. Ele visita o teu marido, vai tocar na mente dele, e o embaraço Jeová vai tirar. É sobre a face. O diabo estava pensando, que horrível a face, que ia colocar embaraço de galaio de bato, sabe? Show, teque, bola de lã no pensamento. Mas Jeová vai desfiar, laço por laço, a mente dele Jeová vai restaurar. Ei, o Senhor me mostra agora revestimento descendo aqui. Narai deca manobra fa, deca mantore bende astéria fo, enaya chora maiané. Recebe agora o capacete, recebe agora essa couraça, recebe agora essa espada, recebe agora esta sandália. É sapato de fogo, pra na terra tu marchar, e o laço quebrar, e o laço quebrar, e o laço quebrar, e o laço quebrar. É sapato de fogo, e pra chorar bacanaca. É sapato de fogo, 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 é sapato de fogo. É pra pisar na cabeça da serpente. Olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando os vasos, olha Deus tomando. Olha como o varão passa lá atrás. Há um revestimento descendo aqui, há uma unção descendo aqui. A fonte está aberta, a água está jorrando e Jeová está passeando aqui. Você pode sentir ele passear aí. Tem carabai. Ele desenrola os seus mistérios aqui nesta manhã. E operando ele, quem pedirá? Italabai Ashuramakai. Glória a Deus. Moça, você de blusa branca, a senhora mesmo, que está atrás dessa moça de laranja. A senhora mesmo que olhou para o lado, sim. Enquanto eu olhava para a senhora, eu vi a senhora sentada numa mesa de um escritório. A senhora com uma caneta na mão, mas a senhora não sentava como se fosse do lado de um paciente ou de um cliente. A senhora sentava do lado de cá, da mesa. Em um escritório grande, bem arrumado, e você com uma caneta na mão assinando documentos e mais documentos. Daramantui decai, sebre a fá. E o Senhor dizia para mim assim: diga para ela que no ano de 2024 não vou abrir as portas, eu vou arrebentar com as paredes.
Calabachou de camaia de guerra plafa. Existe alguém tentando impedir que um mistério do Senhor desenrole nesse negócio financeiro teu na tua vida. Mas o Senhor dizia que nesta manhã Ele é a tua verba e o teu sustento. E para tu saber que é Ele falando contigo, Ele diz: eu me apresento como juiz e bato esse martelo por ela na terra. Quem pode adorar a esse Deus que está presente na casa? Teira bachura macanda labá. Jó. O livro de Jó, ele recebe a autoria dada pelos estudiosos a Moisés, como um dos primeiros livros da Bíblia. O nome Jó significa aquele que é perseguido, ou aquele que é provado. O livro de Jó foi escrito 1520 anos antes de Cristo. O livro de Jó, ele vai nos trazer detalhes muito ricos do que é passar por provação, do que é passar por tentação e do que é permanecer sendo um verdadeiro adorador. Eu gosto muito de falar uma frase minha, que quando Deus tem obra com alguém, primeiro Ele vai te treinar, primeiro Ele vai te amassar e depois Ele vai te usar. Lembra dos discípulos em Mateus 14? Jesus virou para eles e falou: atravessem sozinho para o outro lado. Inclusive eu peguei isso segunda-feira no Poço de Jacó, na missionária Rosângela. E depois eu encontro vocês no caminho. Mas eles já estavam acostumados com Jesus acompanhar sempre eles. Mas naquele dia Ele mandou eles ir sozinho, irem só. Era Jesus querendo ensiná-los a lidar com a ausência física de Cristo, porque de vez em quando Jesus resolve nos ensinar a lidar com a ausência de pessoas. Te afasta amigo, te afasta família, te afasta todo mundo, para você se adaptar à presença dele. E depois Jesus permite que um vento sopre, balança o barco quase afunda, os discípulos quase naufragam, para daqui a pouco ele aparecer caminhando sobre as águas e convidando Pedro a um treino: vem andar comigo. Aleluia. Era Jesus treinando. Perceba que em Daniel, Deus um dia, para fazer a Daniel um príncipe, Ele precisou treinar Daniel. Passou por uma cova de leões. Perceba José sendo treinado por Deus, primeiro numa cisterna, vendido pelos seus irmãos, depois sendo provado por uma mulher que o tentava todos os dias, depois levado à prisão por injusta causa, depois levado ao palácio, e aí se tornando um grande governador. Quando Deus tem um propósito com alguém, o Senhor não vai lançar de qualquer maneira. Uma hora vai chegar a hora do treino de Deus. Talvez alguém chegou aqui nessa manhã dizendo: mas eu nunca passei algo tão assim exorbitante na minha vida, que eu tenha um testemunho para contar. Então se prepare, porque uma hora o treino de Deus vai chegar, e não tem como escapar do treino de Deus quando ele chega. Jó, durante anos teve uma vida íntegra, durante anos teve uma conduta fiel, durante anos foi um adorador, durante anos teve uma conduta espiritual, durante anos ele teve uma regra de vivência e convivência com Deus, durante anos Enoque andou com Deus, Jó, Deus andou com Jó. Você vê que Jó, na sua integridade, Deus o justificava a todo momento. Eu só justifico quem eu conheço. Eu não vou sair aqui defendendo quem eu não conheço. Eu não sei, como diz por ditado, eu não vou botar a mão no fogo por alguém. Deus, quando põe a mão no fogo por Jó, é porque ele conhecia, ele sabia de quem ele estava falando. Aleluia. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, sua esposa. O seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas.
Jó tinha um grande número de servos, e Jó era tão rico que ele se tornou o homem mais rico do país ou do Oriente. Ele já estava num nível onde ele não precisava se preocupar. A Bíblia diz que Jó, ele sacrificava holocausto a Deus por ele, pela sua casa e pelos seus filhos. E quando ele ia a Deus apresentar sacrifício pelos filhos, a justificativa que ele usava era: talvez meus filhos pecaram, então eu preciso expiar o pecado deles. Sendo que mais à frente no capítulo 1 você vai ver os filhos de Jó, já foi comentado isso aqui nessa manhã, festejando, fazendo festa, davam muito banquete. Mas os mesmos homens que toda semana tinham banquete para dar, para festejar, eram os mesmos homens que não tinham coragem de oferecer um holocausto a Deus para expiar o próprio pecado. Jó todas as manhãs quando levantava pensava: preciso expiar o pecado dos meus filhos. Cá entre nós, mães e pais, a preocupação que vocês têm pela vida dos filhos. O filho pode ser o maior rebelde que for, no momento da aperto você vai correr para Deus. Às vezes Deus diz: não entra. Aí você diz: não, Senhor, mas é meu filho. Sendo que Jó não sabia que ele estava tentando expiar o pecado, mas pecado que não é confessado pela própria boca não é perdoado. Não tem livramento de iniquidade que não é confessada com o próprio lábio. O que Jó não estava compreendendo é que ele ia no altar, ele oferecia sacrifício, ele matava animal, ele matava carneiro, ele acendia o fogo, ele pegava o cutelo, mas no céu o sacrifício podia até chegar, mas a iniquidade ser perdoada era a responsabilidade dos filhos. Tem coisa que não adianta mais tu orar, porque é coisa para quem está dentro da tua casa tomar uma posição com Deus e começar a fazer. Tem coisa que não dá mais para fazer campanha de 7 dias no monte. Mulher, tu já está parecendo até uma cabrita. Sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, acampa no monte, jejua no monte, ora no monte, faz live no monte, orando por esse marido, orando pelo filho, não quer tomar uma posição. Existem momentos que Deus chama cada um a sua responsabilidade pessoal. Eu não sei com quem Deus está falando isso aqui nesta manhã, mas é tempo de você deixar que Deus trate com algumas pessoas naquilo que o próprio Deus quer tratar. Oh, mistério, eu sinto Jesus aqui nesta manhã. Você pode repetir comigo para quem está ao teu lado: tira a mão da prova que não é tua. Eu vou repetir isso de novo: tira a mão da prova que não é tua, tira a mão da prova que não é tua, tira a mão da prova que não é tua. É teu filho, mas essa prova não é tua. É teu marido, mas essa prova não é tua. É tua sogra, mas essa prova não é sua. É seu pastor, mas a prova não é sua. É sua amiga, mas a prova não é sua. Deus quer tratar com cada um nas suas particularidades. Talvez você veio aqui nessa manhã buscar uma resposta sobre o teu filho, e Deus está te dando resposta. Deixa na minha mão que eu sei como tratar. Oh, aleluia. Um dia, os filhos dos homens, os anjos, foram se apresentar a Deus. E enquanto eles, aqui nós vamos entrar num âmbito espiritual, de batalha espiritual muito profundo. Quando eles se apresentam, no mesmo instante, a primeira aparição de Lúcifer é aqui. Porque eu estou dizendo de primeira aparição física como anjo. Ele aparece diante de Deus na sua essência. E quando ele se põe diante de Deus, o Senhor sabia de onde ele estava vindo. A pergunta de Deus para ele é: de onde tu vens? Olha, eu estou vindo de rodear a terra. Porque como o apóstolo Paulo bem falou, melhor Pedro, ele vive como um leão rodeando, procurando quem possa tragar.
De onde tu vem? De rodear a terra. Até porque, eu queria corrigir algo aqui que eu tenho visto algumas pessoas dizer, que quando nós expulsamos um demônio, esse demônio vai para o inferno. Mentira. Mateus capítulo 12, versículo de número 46. Quando um espírito é expulso de uma casa, ele sai. E ele vai para os abismos da terra rodear. Não encontrando um lugar melhor, ele volta para onde ele saiu. Se ele chega na casa e a casa está vazia, arejada e limpinha, ele não entra. Ele pega uma carta de convite e vai chamar mais 7. O que era 1 agora se torna 8. E o estágio dessa pessoa se torna pior que o primeiro. É por isso que tem gente que entra na igreja, aceita Jesus hoje, amanhã sai, e daqui a pouco a gente está vendo pior do que era antes. Aí daqui a pouco aceita Jesus de novo, sai de novo, e daqui a pouco está pior do que o segundo estágio. É porque cada vez que essa pessoa vem para Jesus, a casa é limpa e ela deixa vazia, os demônios que saem chamam mais 7 para fazer a festa. Voltando ao texto, Satanás olha para Deus e eu estou vindo de rodear a terra, porque é o que eu faço. Deus não é Satanás quem cita o nome de Jó, é Deus. Saiba que Deus está citando o nosso nome em algumas reuniões espirituais que nós não temos noção. Enquanto você está pensando que Deus te esqueceu, o teu nome está sendo relatado diante dos anjos no céu. Talvez chegou alguém aqui nesta manhã pensando, Deus se esqueceu de mim, mas Deus está lá em cima perguntando para alguém, tem observado a minha serva na quarta-feira, indo para a consagração 8 horas da manhã, saindo num sol de tanto grau, queimando, suando, você tem observado a minha serva? Ele não se esqueceu de você. Satanás olha para Deus e diz, sim, olha, ele tem tudo que ele precisa. Ele tem ouro, ele tem prata, ele tem casa, ele tem casamento, ele tem carros. Os carros dos cavalos dele de ferro são muitos. As jumentas são muitas, os jumentos são muitos, os bois são muitos, os filhos são 10. A esposa tem muitos servos. De que reclamar? O que questionar? O que murmurar? Tira tudo que ele tem. Glória a Deus. Eu sinto Jesus aqui, irmãos. Deus poderia dizer para Satanás que ele se retirasse, ou que ele batesse em retirada. Mas a resposta de Deus para Satanás é, prova ele. E aqui eu digo da vontade permissiva, e não da vontade absoluta. A vontade absoluta é o que Deus quer, e a vontade permissiva é o que Deus permite. Deus não queria aquilo, mas quando o inimigo propôs a Deus, Deus não poderia dizer não, porque Deus seria injusto. Como justiça que ele é, ele precisava permitir que Jó passasse pela prova. É por isso que Deus não nos isenta de prova, porque se ele nos isentar de prova, ele está sendo injusto até com o próprio filho dele. Como justiça que ele é, eu já vou começar a entrar na pregação, mas eu preciso fazer a gente entender isso aqui. Como justiça que ele é, ele no mundo espiritual abre um decreto de liberação. Pode tocar. Aí o inimigo olha e faz uma análise da onde ele poderia tocar. Olha, ele tem isso. O Senhor olha para ele e diz, você pode tocar em tudo, até mesmo na profundidade da sua carne, mas na vida e no espírito de Jó você não pode tocar. O Senhor permite que o inimigo entre, mas o Senhor põe um limite para ele se achegar. Eu vou repetir isso aqui de novo. O Senhor permitiu que ele entrasse, mas o Senhor impôs um limite
para Ele. Eu não sei quem vai receber isso aqui nesta manhã, mas o basta de Deus vai chegar, porque Deus já deu um limite para essa situação. Eu sei que te angustiou, eu sei que te preocupou, eu sei que te humilhou, eu sei que até te deixou depressiva, mas o céu nessa manhã está dizendo para alguém: está chegando o basta lá, está chegando o basta lá, está chegando o basta lá. Eu já liberei limite sobre a tua história. Glória a Jesus. Um dia Jó estava em sua casa, os seus filhos no campo trabalhando, os seus servos. Primeiro vieram os sabeus e levaram e mataram, e a fio da espada mataram os seus servos, levaram suprimentos, levaram seus animais, e os outros eles mataram. Um servo que sobreviveu correu e contou para Jó. A Bíblia diz que enquanto ele conta para Jó, o fogo cai. E esse fogo não é fogo para abençoar, esse fogo foi fogo para queimar. E a Bíblia diz que quem viu o fogo foi Deus, porque o meu Deus ainda manda fogo. O meu Deus não manda fogo só aqui na consagração, quando a gente está clamando para renovar crente aqui. O mesmo fogo que queima aqui é o mesmo Deus, é o mesmo fogo que queima inimigo lá na tua casa. O mesmo fogo que queima aqui é o mesmo fogo que queima a enfermidade. O mesmo fogo que queima aqui é o mesmo fogo que queima a obra de macumbaria. O mesmo fogo que abençoa também é o fogo que amaldiçoa. O fogo que dá vida aqui é o fogo que também tira a vida. O fogo que levanta também é o fogo que abate. O fogo de Deus é justiça sobre a terra. Quando passou o fogo, vieram os caldeus mataram os restos dos seus servos, os restos dos animais. Já não bastava, porque tem hora que o inimigo não para, não cessa. Os processos que vem um em cima do outro como bomba. Quando você pensa que está saindo para respirar, vem outro. Quando você pensa que vai sair do outro, vem outra bomba. Quando pensa que é o filho, vem o marido. Quando não é o marido, é o emprego. Quando não é o emprego, é a saúde. E você fica: Deus, eu já não aguento mais. Quando o inimigo ele decide fazer algumas coisas, principalmente incitaram a guerra contra a gente, ele não dá pausa, ele não dá tempo. A guerra é incessante. Repita comigo: a guerra é incessante. O inferno não para. Mas para todo inferno que não para, o céu também não entra de folga, o céu também não tem feriado, o céu também não entra em crise, o céu também não para de trabalhar. Enquanto nós estamos de férias ou de folga na nossa casa, o anjo do Senhor não está tirando folga. Enquanto você está descansando, Ele está cuidando. Enquanto você não pode fazer, Ele vai trabalhar. Enquanto o inferno não para, o céu também não para. O céu não para, 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 o céu não para. O céu está em movimento por tua causa nesta manhã, por tua causa nesta manhã. Veja as canaletas de Deus se movendo ao teu favor, veja as engrenagens do céu movendo ao teu favor, veja as rodas dos carros de Jeová andando ao teu favor nesta manhã. É interessante o vaso em Jeremias 18 quebrado na mão do oleiro e o pezinho do oleiro trabalhando. Glória a Deus. O pezinho do oleiro batendo na roda e refazendo o vaso que estava quebrado na sua mão. Talvez alguém chegou quebrado, mas o pezinho do oleiro está trabalhando pelo vaso que está aqui. Quando passa-se os caldeus, agora vem o vento. Só sobrou a casa, a esposa e alguns servos. O que restou? Veio um vento que soprou, bateu nos quatro cantos, derrubou casa, matou todo mundo, destruiu tudo. Ali acabou o que Jó tinha de resto. A seriedade do caos foi tão grande que Jó só tinha cinza e um caco de telha. As perebas eram muitas, as feridas, então a coceira era grande. Unha não dá para coçar muito, porque começa a infeccionar.
chega um tempo que não dá mais para coçar com a unha. Quem já teve algum tipo de doença na pele sabe. A Bíblia diz sobre as enfermidades e as calamidades na pele, e os estudiosos falam que as chagas eram tão profundas que o dedo não conseguia coçar as feridas. Jó olhou e pensou: estou com coceira e não tenho nada. Mas quando ele olha para o chão, tem um pedaço de um caco. Glória a Deus. E foi um pedaço de caco que ele começou a se coçar e aliviar as suas dores. Talvez alguém passou perto daquele caco ali e pensou: é um pedaço de caco para ser jogado fora. Mas foi um pedacinho de caco que aliviou a coceira dos braços de Jó. Alguém entendeu isso aqui nesta manhã? Ele já tinha perdido tudo, mas o pedaço de caco ainda serviu para aliviar a dor de Jó. Eu não sei o que tu tem aqui nessa manhã. Talvez não tenha um carro ou uma casa, ou talvez você está precisando pagar aluguel e não tem dinheiro. Talvez cortaram a sua luz. Talvez você está desempregada, não tem como pagar as contas. Talvez você está sem saúde, não tem dinheiro nem para pagar a passagem do ônibus. Mas uma coisa eu quero dizer: ainda tem um pedaço de caco na tua mão. E para quem tem caco tem resposta. É um pedacinho de caco, mas ainda dá para alguma coisa. É um pedacinho de caco, mas ainda dá para raspar. É um pedacinho de caco, mas ainda dá para coçar. É um pedacinho de caco, mas ainda dá para se aliviar. Glória a Deus. Deus se apresenta para Jó. Jó no momento de calamidade. E perceba um detalhe: morreu todo mundo, mas a mulher de Jó ficou viva. Eu questionei o Senhor: se todo mundo morreu, por que ela ficou viva? Logo ela que questionou e amaldiçoou esse teu Deus e morre. Quando ela vê o marido dela naquela situação, um homem sendo quem ele era, agora naquele estado, ela murmura, ela questiona, ela amaldiçoa, porém não morre. Aí eu lembrei que ela era casadinha com Jó. Então ela era só uma carne com ele. Deus estava dizendo para o diabo: você vai tocar em tudo, mas Jó e a mulher são um só. A minha mão está sobre eles, nada abala, nada mata, nada abala, nada mata. Eu vou repetir isso aqui de novo: nada abala, nada abala, nada abala. É um só, é um só, é um só. Eu não sei para quem Deus está dizendo isso aqui nessa manhã, mas algo que veio em direção à tua casa não abalará o teu matrimônio, porque enquanto você está de joelho aqui nesta manhã, Deus também está guardando alguém lá, Deus também está livrando alguém lá, Deus também está tratando com alguém lá. É um só, nada abala, nada abala, nada abala. Glória a Deus. Aí tem um mistério, eu vou correr aqui agora, que já olha para ele e se vê como uma grande árvore. Uma árvore cortada, morrendo, desvanecendo. Ele olha, ele examina, ele pensa, ele diz: pois é, mas até para a árvore que é cortada tem jeito. É só tirar ela da terra seca e plantar na beira do ribeiro, porque ela vai brotar o cheiro das águas novamente. E tem um mistério muito lindo aqui, é que Jó estava raspando suas feridas sobre as cinzas, sentado sobre cinzas. Quem aqui mexe com planta? Quem aqui mexe com planta, levanta sua mão. Então, a gente que gosta, entende um bocado. Cinza serve de adubo. Jó se viu como uma árvore sentada no adubo, momentaneamente ferido e morrendo.
mas está sentado no adubo. E quem está olhando está pensando, está morrendo. Não, meu filho, o adubo está tratando e está dando vida. Eu vou repetir isso aqui de novo, que alguém pensa que é cinza, Deus está usando como adubo para dar estrutura para a tua raiz. Levanta a tua mão para receber isso aqui nesta manhã. Eu não sei o que o diabo enviou para destruir a tua estrutura, mas Deus nessa manhã vai usar essa cinza para dar adubo, para dar estrutura, para dar firmeza, para dar base. Segura na mão da irmã que está ao teu lado nesta manhã, dá um sacode nela e fala: receba adubo de Deus, receba adubo de Deus, receba adubo de Deus, receba adubo de Deus. Aquilo que veio para destruir, Deus vai usar ao teu favor. Eu não sei o que veio como seta, mas a seta que foi enviada, o valente vai quebrar a seta, vai quebrar a lança, vai cortar o laço e vai fazer voltar ao teu favor. Eu sinto Ele aqui nesta manhã. O Senhor fala ao meu coração que vai fazer virar a seta de Kamanaiachu. Isso é mistério para quem crê em mistério de Deus. O Senhor está fazendo a seta virar, porque por um caminho ela veio, mas por 7 ela volta. Eu não sei de onde foi enviada, mas o valente faz voltar atrás. Anayo rebashura makai Naramaya shoramaya neria vasobria Tika labasheko katekereaso Tika brabashuriande kamantria vasia. A forca que foi preparada para a tua casa, Ele está dizendo: alguém preparou a forca, mas eu tirei teu nome da forca, e alguém que preparou a forca vai cair nela. Tu contemplarás por esses dias a ação do Senhor sobre a terra. Decalai, Joe, nasci. Eu sigo aqui e encerro. Jó estava no adubo e agora ele vai dizer que é o cheiro de águas. A raiz seria renovada e ela geraria ramos como uma planta nova. Glória a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 40 de Jó que Deus se apresentou a Jó em um redemoinho. E eu quero fazer uma leitura, eu vou tentar fazer o máximo possível devagar. O Espírito Santo mandou eu fazer essa leitura, e eu quero que atentamente você preste atenção na leitura desses versos. Do relacionamento e da conversa de Deus para Jó. E entenda o que Deus está falando contigo nesta manhã. O Senhor chega para Jó no versículo 6 e diz: cinge agora como um homem os teus lombos, e eu te perguntarei e tu me explicarás. Invalidarás tu também o meu julgamento? Ou então me condenarás para que te justifique a ti? Tu tens braço como Deus? Trovejarás tu com voz como Ele o faz? Orna-te agora de majestade, de alteza, e veste-te de honra e formosura. Derrama os furores da tua ira, e olha para todo soberba e abate-o. Olha para todo soberbo e humilha-o, e quebra os ímpios no seu lugar. Encobre-os todos no pó, enfaste os seus rostos na escuridão, e eu também te confessarei que poderás te salvar com a tua mão direita. Olha Deus falando com Jó, igreja. Olha agora, Behemote, o qual eu fiz contigo, que a erva come como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos dos seus ventres. Versículo 1 do capítulo 41. Tirarás tu, Leviatã, com anzol, ou com a corda tu lançarás em sua língua? Poderás tu pôr um anzol de ferro em suas narinas, ou perfurarás com ganchos a tua queixada?
Multiplicará porventura ele os rogos contigo, ou te falará brandamente? Fará ele concerto contigo para que a tomes como servo para sempre? Brincarás tu com ele como quem pássaros, ou atarás com as suas meninas? Olha Deus falando com Jó, igreja. Farão dele um banquete os teus companheiros, ou repartirão entre eles mercadores? Contarás tu uma faca ao seu couro, com arpões de peixe à sua cabeça? Põe a tua mão sobre ele, lembrar-te-ás da batalha e nunca mais voltarás. Eis que a esperança a respeito de apanhá-lo será vã, porque somente ao vê-lo o homem será derrubado. Ninguém há que se atreva sequer provocá-lo. Quem, pois, poderá se erguer diante de mim? Quem se antecipou a me dar para que eu possa hoje de restituir tudo que há debaixo dos céus é meu? Eu não me calarei a respeito dos meus membros, nem da sua grande força e da graça que sua compostura. Quem cobrirá a dianteira da sua vestimenta? Quem penetrará na sua couraça da bradada? Quem abrirá as portas do seu rosto ao redor dos seus dentes? Onde está o espanto? A glória das suas vestes escamadas são escudos fortes fechados entre si. Aleluia. Uma se junta à outra e nem mesmo o vento passa por elas. Versículo número 22. Em seu pescoço mora a força, e a tristeza salta de alegria diante dele. As partes mais frouxas da sua carne estão endurecidas, estão nele firmes, não se movem. O seu coração é firme como uma pedra e forte como o pó de baixo. Quando ele se levanta tem temores fortes, e por causa do seu desfalecimento purificam-se. Quando alguém o alcançar, nem espada, nem lança, nem dardo, nem coisa alguma o penetrará. O ferro e ele tem por palha, e o aço por madeira podre. A flecha não faz fugir, as pedras os fundas se tomam em folhagem. Toda arma ele a tem por palha, e todo bandri de lança escarnece. Por debaixo de si tem conchas pontiagudas, espalha coisas pontiagudas no chão. Faz ferver como uma panela o mar profundo, e faz tornar como uma vasilha de unguento. Detrás de si deixa resplandecer o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cães. Não há sobre a terra algo semelhante a ele, pois foi feito para não temer a nada. Ele completa todas as coisas elevadas, é rei sobre filhos sobre a terra. Sabe qual é a resposta de Jó? Bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu vou repetir isso aqui nessa tarde de novo. Bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus se apresenta para ele como um varão de guerra em sua majestade, dizendo: Jó, onde você estava quando eu fiz fundamento sobre a terra? Jó não tem o que dizer. Então a única coisa que a gente pode dizer diante de um Deus que diz tudo é: Senhor, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que bem tudo tu pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fique de pé comigo. E eu entrego agora. Terá choremeia soramaia. Oh, Jesus está aqui. Deus olha para Jó e diz: tudo que há na terra é meu. Enquanto você dá a mão rapidinho para quem está ao teu lado, rapidinho. Fecha aí esse círculo aí no corredor, fecha aí. O mistério de Deus. Eu quero dizer para quem está aqui nesta manhã: não tenha medo da força do que o teu inimigo pode fazer. Maior é o que está contigo do que o que está com ele.
Eu vou fazer questão de dizer isso aqui para você entender o que o Espírito Santo está falando aqui nessa manhã. Deram as matas para caboclo, mas as matas são do Senhor. Deram as pedras para um tal de Xangô, mas as pedras da cachoeira são do Senhor. Deram as águas da cachoeira para uma tal de Oxum, mas as águas da cachoeira são do Senhor. Deram as águas do mar para uma tal de Iemanjá, mas a água do mar é do Senhor. Deram o mato da floresta para um tal de Oxóssi, um tal de caboclo, mas o mato, a floresta ainda é do Senhor. Deram um vento para a tal de Ançã, mas o vento é do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude, e tudo, 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 e tudo que nela há. Você pode glorificar ao dono do tudo nesta manhã. Não tem entidade que domina nada. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Era isso que Deus estava mostrando para Jó. Que por mais que Lúcifer fizesse e acontecesse, o dominador da vida dele ainda estava de pé. Senhor, nesta manhã, eu quero ser singelo e rápido nas minhas palavras. Eu só quero profetizar uma coisa. E quando eu dizer amém, eu quero que você abra a tua boca para dar um brado de glória ao Senhor esta manhã. Na ligação com essa pessoa que está de mão dada com você. Eu vou profetizar algo aqui em oração. E eu quero que você abra a tua boca para adorar quando eu dizer amém, para receber isso nesta manhã. Senhor, eu libero uma palavra no mundo espiritual. Como profeta do Senhor, eu declaro que por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha treinos e provações em 2024, para quem está aqui nesta manhã, e para quem está pela live também na sua casa, ou no seu trabalho, o ano de 2024 será o ano da virada de Deus. Será o ano que o Senhor fará um movimento sobre a terra. Será o ano que o Senhor se apresentará como um varão de guerra. Será um ano que o Senhor manejará a tua espada de fogo. Será um ano que o Senhor vai quebrar o arco, cortar a lança e queimar o carro no fogo. Será um ano que o Senhor bramará como um leão sobre a terra. Será um ano que o Senhor fará sair a luz. Será o ano que o Senhor agirá, e quem agir do Senhor, quem impedirá? Será um ano que o Senhor marchará sobre a terra com autoridade sobre a vida da tua igreja. E eu profetizo nesta manhã que enquanto a tua igreja está aqui, nesse exato momento, o Senhor envia anjo para virar o cativeiro. Abre a tua boca para adorar a Ele. Abre a tua boca para adorar a Ele. Ele envia anjo para virar o cativeiro. E eu encerro aqui agora. Abraça quem está ao teu lado e diga glória com essa pessoa que está do teu lado. E eu entrego a minha oportunidade. Dá um abraço espiritual nessa pessoa aí.